começar a trabalhar com Chair Dance e quero agendar a minha primeira aluna experimental. Vou ter a minha primeira aula experimental de Chair. Bom, primeira coisa que eu gosto de salientar é que você, como instrutora de Chair Dance, não deve fazer aula experimental gratuita. Vou te falar por quê. Você vai despender o seu tempo, você vai de repente pagar um espaço para você dar essa aula, o seu deslocamento, o seu conhecimento que você investiu em cursos, em estudos, tudo isso faz parte do teu trabalho. Toda vez que a gente dá alguma coisa de graça, a pessoa não dá valor. Teve uma vez que eu fiz aquela semana de portas abertas do estúdio, na verdade não foi a semana, foi um final de semana, que as pessoas podiam ir lá para fazer as aulas do estúdio para experimentar as modalidades. Só que era agendado porque eram vagas limitadas, o estúdio era pequenininho, beleza. Todos os horários estavam lotados, todos, nós éramos em 3 professoras, então as 3 lá, e aí tinha bebidinha, tinha balinha, tinha café, tinha isso, tinha aquilo, e esperando as novas futuras alunas que não iam pagar nada para ter uma degustação das modalidades que eu estava oferecendo. O que aconteceu? Nem metade das mulheres que tinham se inscrito foram. Por quê? Elas não pagaram, elas não sofreram no bolso para estar lá. Quer dizer o quê? Qualquer outra coisa que apareceu, elas iam fazer porque elas não tinham pago, não iam perder nada, por que elas iam ir? Outro dia elas podiam ir, porque de vez em quando eu fazia isso, não sei o quê, mas nem avisaram que não iam no tal da aula experimental e coisa. Eu fiquei tão brava, que eu disse assim, nunca mais eu vou dar uma aula experimental gratuita. Eu perdi o final de semana inteiro, das poucas que foram, eu acho, sem mentira, eu acho que 2 fecharam o pacote de aulas. As outras aproveitaram que ia ter a aula, fizeram a aula gratuita e depois, nunca mais quiseram contato ou responderam as minhas mensagens, enfim, nunca mais dei aula experimental gratuita. O que eu fiz a partir daí? E foi o que virou a chave para as minhas alunas regulares e para a fidelidade delas durante as aulas. Eu comecei, quem procurava aula experimental, eu comecei a cobrar aula avulsa. O que isso quer dizer? A primeira aula eu nunca fiz, eu queria experimentar. Beleza, você pode experimentar, mas o valor é X. Eu lembro que na época eu cobrava R$25 a aula avulsa experimental, se era a primeira vez da pessoa conhecendo aquela modalidade, então era R$25, aula em turma, que eram 6 pessoas por horário. Então, caso a pessoa não fosse, primeiro, ela pagava antes também, né? O valor cobrado antecipadamente, não no dia da aula, porque aí ela garante a vaga dela. Se ela não paga antes, é a mesma coisa que marcar aula experimental gratuita. Por qualquer motivo, ela não vai te avisar, não vai ir e você vai ter uma vaga que não foi preenchida que você poderia ter ganhado de outra pessoa, entende? Então, assim, cobrado antes, o valor era R$25, porque o valor da aula avulsa normal era R$50, então eu cobrava metade do valor. Leite, mas eu não me sinto à vontade de cobrar uma aula experimental, então eu sempre dou de graça, cara. As pessoas não dão valor. Cobra, é o teu trabalho, é o teu tempo. Mas eu já ia estar dando aula na turma, não interessa, você vai dar uma atenção diferente para aquela aluna que está começando. É o teu trabalho, você tem que cobrar. Quer cobrar um valor simbólico, 10, 15 reais? Ok, mas não dá a aula de graça. Então essa é a primeira coisa que eu deixo bem clara, eu fico assim, muito bravo com as minhas instrutoras que acabam fazendo aula experimental gratuita, porque depois não gera aquela fidelidade. As pessoas que pagam para fazer aquilo, elas sabem o valor que tem elas irem naquele lugar. Elas sabem que tem um valor o teu conhecimento, elas vão respeitar isso. E se você não cobra, como é que você vai querer ser respeitada, vai ter a fidelidade? Enfim, essa é a forma que deu certo para mim, que dá certo para as minhas instrutoras, então eu sempre indico que faça isso. Ok. Combinamos a aula experimental, que eu nem chamo de aula experimental, eu chamo de aula avulsa, um valor simbólico, que é mais barato, então, do valor de uma aula avulsa. Combinado.
O que eu vou fazer na primeira aula da pessoa? Vamos pensar num cenário, tá? Num dos vários cenários que podem surgir. Aula particular. Bom, a pessoa te mandou mensagem e quis marcar uma aula experimental de chair porque ela gostaria de experimentar algo novo, ela ama dançar, ela se sente muito sensual, ela é uma pessoa ousada e ela quer fazer aula de chair porque ela gostou da modalidade e se identificou. Beleza, tu já sabe o objetivo da pessoa, que ela quer ousar e experimentar, mas ela nunca dançou chair. Tem uma aula que eu chamo de aula híbrida, que é uma aula que eu uso os 5 elementos para descomplicar o chair dance. Esses 5 elementos são jogada de cabelo, são caminhada, imposições, que são as poses para foto, sentar e levantar e a junção disso tudo que vira uma coreografia. Por que eu dou essa primeira aula desse jeito, desse formato? Bom, eu vou ensinar o passo a passo de cada elemento. Vai ter um exercício só de caminhada, como é que ela faz a postura, onde é que ela põe os braços, se ela quer caminhar passando a mão no cabelo, para onde que ela vai olhar, se ela tá de salto, o que ela faz para não desequilibrar, tudo isso. Bom, depois ela vai fazer uma parte de como sentar na cadeira, juntando com a caminhada, chegou, sentou, levantou, ok, juntei já 2 elementos. Depois eu sentei e vou fazer uma imposição. A imposição é aquela pose para foto que eu chamo, que são as poses de efeito, já tenho 3 elementos. Depois, para trocar de lado na cadeira, eu vou jogar uma cabeça, eu vou sensualizar, fazer outra pose, passar a mão no cabelo, já tem um 4º elemento. Se eu juntar tudo isso, eu tenho uma coreografia, eu tenho uma sequência de chair. Mas por que eu chamo de aula híbrida? Porque eu gosto nesse início, eu dou uma sequência, mas não é uma sequência que eu vou dizer, nesse tempo da música você vai fazer isso, agora você senta, agora você levanta. Não. Eu vou ensinar para ela os elementos separados e depois eu vou instigar que ela faça eles do jeito que ela lembrar, do jeito que ela tiver vontade. E isso ela vai estar improvisando, vai estar colocando o jeito dela dançar e não vai estar limitada a fazer uma coreografia. Isso na primeira aula, pensando em formato particular. Ela vai se sentir à vontade porque os elementos foram feitos separados. No início ela vai ficar meio travada, meio com vergonha. Mas eu não me lembro o que é. São só 4 elementos. Faz o que te dá vontade. Eu te dei algumas opções e eu quero que o teu corpo desenvolva isso do teu jeito, da tua forma, como tu sente. Funciona desse jeito? Sim, funciona. No início eu dava aula experimental sempre com coreografia e elas não se sentiam tão à vontade quanto numa aula híbrida, que elas podem chegar em casa e repetir tudo de novo sem ficar presa numa coreografia pronta, entende? Então a primeira aula é aquela velha frase, né? A primeira impressão é a que fica. Se a primeira impressão for algo muito técnico, muito marcado, muito cobrado, ela vai ter uma objeção de querer voltar. Porque às vezes fica uma coisa assim, mas é muito difícil, eu achei que era mais fácil me soltar, mas é porque você limitou a cabeça dela para fazer aquela coisa, aquela coreografia pronta, aquela ordem de movimentos já determinados. Não. Ensina os elementos e faz com que ela crie, ela vai ter a própria coreografia dela em 1 hora de aula, beleza? Por que eu faço isso? Por que eu uso essa aula híbrida? Porque eu quero gerar uma confiança na minha aluna, eu quero que ela se sinta à vontade na primeira aula, porque é a primeira aula que vai fazer com que eu conquiste ela para ela fechar um pacote de mais 10 aulas ou que ela faça uma e nunca mais volte. Sim, então por isso que eu digo que funciona a aula híbrida dos 5 elementos base do chair. Que música que eu vou usar nessa aula? Bom, eu gosto de usar músicas que são popularmente sensuais. O que isso quer dizer? Tem um filme, uma trilha sonora de um filme que foi muito falado sobre a sensualidade das músicas, que é os 50 Tons de Cinza. Então, a trilha sonora dos 50 Tons de Cinza é muito favorável para uma aula experimental, por exemplo, né? Uma aula que a pessoa ainda não sabe o que toca nela, que música que toca nela. Então, coloca músicas que são popularmente
sensuais. Ah, mas eu não faço ideia do que é música sensual. Uma dica bem legal é tu colocar no YouTube músicas sensuais. Tem muitas playlists que tu vai achar, e a maioria, as primeiras músicas são todas iguais, que tu vai achar que, nossa, realmente, essa música é sensual. Ah, essa é legal. Então, coloca lá no YouTube, no Spotify também tem, mas no YouTube tem mais opções de músicas sensuais. Tem uma vez que eu coloquei para procurar uma playlist de músicas novas que de vez em quando eu coloquei músicas para transar. Cara, veio umas opções de playlists muito interessantes. Então fica aí a dica, colocar no YouTube músicas sensuais ou músicas para transar ou músicas, não sei, enfim. Esse tipo de playlist é o que tu vai usar nas aulas, nas primeiras aulas, as aulas experimentais ali da tua aluna. Eu tô falando de aula particular, em outro vídeo eu vou falar sobre aulas em grupo, ok? Então, o que acontece? Quando eu dei essa aula para minha aluna, né, fiz essa conexão, fiz ela se sentir à vontade, em 1 hora de aula, ela já sai se sentindo mais confiante, sabendo que ela pode fazer a partir de 4 elementos, chegar e dançar em casa, independente da roupa que ela tiver, independente da música que ela escolher dançar. Você já teve conexão com a sua aluna, você já conseguiu uma fidelidade dela e ela vai querer voltar para a próxima aula. Então, no final dessa aula experimental, você já tenha as opções de pacotes de aula que você vende. Ou pacotes, ou mensalidade, ou daqui a pouco um outro workshop se você trabalhar só com aulas avulsas. Sim, já tenha isso. Não deixa pra, terminou a aula, eu queria ver para fazer mais aula. Pois é, eu ainda tenho que ver, porque isso, porque aquilo. Cara, não perde a oportunidade de já fechar um pacote com aquela pessoa, porque ela está ali no fogo do momento, ela está ali se sentindo linda, ela quer continuar com essa sensação. Então não perde a oportunidade de já ter um pacote, uma mensalidade pronta para na semana seguinte ela começar a fazer aula regular. Outra coisa bem importante que eu gosto de salientar nas aulas é o seguinte: você como instrutora, no início, assim, a pessoa não te conhece pessoalmente, usa na aula roupas neutras. O que isso quer dizer? Não vai aparecendo uma alegoria de carnaval. Cílio postiço, mega maquiagem, aquela roupa que aparece tudo, meu corpo é lindo e coisa. Isso você vai deixando aflorar durante as suas aulas aos poucos. Por quê? Você quer que a sua aluna se sinta confortável. Às vezes ela chega lá com uma autoestima tão baixa, mas tão baixa. Aí ela vai ver aquela professora, aquela instrutora, que a instrutora, ela é segura de si, ela é sensual, ela vai exalar feromônios, ela vai exalar sensualidade, e aí ela já tá toda montada. A aluna vai se intimidar. E às vezes ela vai se intimidar tanto que ela não vai se sentir à vontade. Ela vai olhar e vai dizer, eu não vou conseguir fazer, porque eu não tenho esse corpo, porque eu não tenho essa roupa, porque eu não consigo ser assim. Ela vai se fechar mais ainda. Então, como dica, começa usando roupas mais neutras, né? Uma camisetinha pode ser justa e coisa, uma calça preta, né, mais neutra, nada de muita maquiagem, porque ela precisa se identificar contigo. Ela é o centro das atenções na aula e não você, instrutora. Ela é a pessoa especial dentro da aula, não você, instrutora. Sim, então por isso que a roupa também influencia na hora que você recebe a sua aluna na sua primeira aula, a não ser que você já se conheça, a pessoa já vem toda montada. Isso também depende da pessoa, mas eu estou falando de forma generalizada. O que acontece normalmente quando as alunas vêm procurar aula de chair, querendo se soltar, e a gente chega aparecendo uma alegoria de carnaval, acaba afastando elas da gente, tá? Então procura fazer uma aula divertida, descontraída e leve, que ela se sinta muito confortável e que ela perceba assim, nossa, é fácil,
vou falar para minha amiga que estava com medo e que ficou esperando eu fazer para ver se eu ia conseguir, eu consegui, ela também vai conseguir. Ali já começa o boca a boca, porque ela se sentiu tão maravilhosa naquela aula que ela vai querer falar para as amigas. Daqui a pouco ela mesma vai fechar um grupinho. Isso também é interessante tu ter em mente, né? Tu ter os valores valores de aulas de pacotes. Mas se a pessoa tiver um grupinho de amigas, fechar um horário só para o grupinho de amigas, quanto custa? Custa tanto. Tu já ter tudo isso em mãos para quando acabar a aula, tu não perder tempo e já fechar as tuas aulas, as tuas próximas aulas e a tua renda só ir aumentando, só ir aumentando. Então aqui eu te trouxe um exemplo de aula experimental de como tu pode trabalhar com o Chair Dance, começando com alunas novas, pensando nas aulas particulares. Em outro dia eu vou falar sobre a aula experimental em grupo.